Saudações para você que está me assistindo agora. Eu sou o Isaac Nicolau e hoje a gente vai falar sobre Absolute Batman. Absolute Batman é um novo HQ, não tão novo assim, saiu aproximadamente um ano atrás, que retrata um novo universo de todos os personagens padrões que já existem na DC. Eu não sei se todos, mas pelo menos até agora a maioria, isto é, Batman, Superman, eu suponho que Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, a Supergirl, talvez. Eu não fui atrás de buscar muitos outros que saíram. Eu só fui mais atrás do Batman mesmo porque eu tenho um interesse particular pelo Batman, inclusive aqui ó. Tem uma tatuagem do Batman porque eu acho o personagem muito interessante. Pelo simples fato de que ele é um justiceiro sem poderes. Ele só tem inteligência, riqueza e no novo Absolute Batman, nem rico o cara é. O cara é só um trabalhador de construção civil que vive sua vida normalmente, é um engenheiro e ele desenvolveu suas habilidades intelectuais e físicas de tal forma que o ajudasse a realizar aquilo que ele tem como objetivo. Que aí entra a história padrão de todo Bruce Wayne, de todo Batman. No início da sua infância, não no início da sua infância, mas ali pelo meio da sua infância, ele ganha um prêmio por ter tirado uma nota muito boa numa prova e, em conjunto com esse prêmio, ele ganhou uma excursão até o zoológico com a sua turma. E daí, com a sua turma, ele foi até lá com o seu pai sendo seu orientador de turma, sim, o professor responsável por cuidar das crianças, levar as crianças até lá e apresentar o ambiente. E daí, nesse zoológico no qual ele vai com as outras crianças, acontece um puta de um tiroteio. Uns criminosos chegam lá e tentam fazer algumas coisas cujas quais eu não me lembro muito bem agora, porque faz um bom tempo que eu li o primeiro volume, quase um ano. Eu só voltei a reler ele agora. E aí, nesse tiroteio, o Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne, tenta lidar com os criminosos. Mas antes disso, ele tranca o próprio filho na jaula dos morcegos para garantir que nada fosse acontecer com ele. E daí, o Bruce Wayne ele é encontrado um tempo enorme depois, sem saber o que aconteceu, só tendo escutado vários barulhos de bala e com um medo absurdo por morcegos. Então, nós já conseguimos ver aí a trama padrão do personagem Batman, em geral, se desenvolvendo e trazendo as suas origens, as suas raízes assim. Então, até agora, a gente tem já o pai do Batman morto na tentativa de reagir a um assalto no zoológico, a um tiroteio que rolou no zoológico. Ele com medo de morcegos porque foi preso na jaula dos morcegos e ficou muito tempo lá. E a partir disso, ele cresce com esse trauma psicológico por ter perdido o pai. E ao decorrer do tempo, ele vai se tornando quem ele é, o Batman. Nessa nova versão, isto é, Absolute, ele é muito mais casca grossa e loucão do que o Batman padrão. Tudo bem que a gente sabe que o Batman padrão ele já é meio loucão das ideias, ele machuca as pessoas num nível de... Não vou te matar, mas eu vou garantir que você nunca mais volte, porque você não vai ter mais. As suas pernas nem o seu braço, você vai ter um traumatismo craniano que vai fazer com que você viva como um vegetal praticamente o resto de sua vida. Então, a gente já conhece que esse Batman existe. Mas esse novo Batman, ele é diferenciado num nível que ele nem sequer usa os elementos padrões, como por exemplo, uma shuriken em formato de morcego que o Batman original usa. O cara usa um puta de uma marreta que muito provavelmente você já viu, ela é bem emblemática e eu vou colocar ela aqui assim, ó. E o cara desce a porrada nos inimigos dele sem pena nenhuma. Ele é uma versão muito mais cruel, agressiva. Inclusive,
ele é várias vezes maior do que o Batman normal. O cara é praticamente um armário, ele é largo, enorme, gigante. E faz sentido que o cara seja grande mesmo. O cara trabalha na construção civil, ele treina e ele tem o conhecimento necessário e os contatos, as ferramentas, somados também aos materiais certos para criar uma puta de uma armadura e se tornar um super soldado. Em um resumo bem básico assim. Então, esse novo Batman, apesar dele não ser um Rorschach da vida, por exemplo, porque se vocês conhecem o Rorschach, vocês sabem que ele é várias vezes mais poucas ideias do que o Batman. O cara mata, pra vocês terem uma ideia. Se ele encontrar um vilão que cometeu algum crime que ele considere imperdoável, é melhor que esse vilão corra o suficiente para que ele nunca mais veja o Rorschach na própria vida. Porque senão o cara ele vai jogar no Fortaleza. O Fortaleza tá caindo. E continue assim. Brincadeira, fortalezenses. E aí, apesar desse novo Batman, ele não ser lá exatamente um Rorschach, ele é, com certeza, um expoente muito mais agressivo do que antes e mais revoltado. Apesar de não ter perdido a sua própria mãe, ele ainda sente o peso da morte do próprio pai e pelo fato de Gotham, como sempre, estar se afundando em desgraças e se rendendo ao crime, ele surge como o símbolo necessário para parar toda essa violência, todo esse desrespeito. E aí, é interessante também que a gente vai encontrar vários dos personagens que a gente já conhece dos Batmans anteriores, Harvey Dent, Jim Gordon, inclusive alguns dos vilões que são inimigos do Batman, só que nas outras versões, e nesta eles não são necessariamente vilões, eles são meio que uns aliados, eles são as pessoas que cresceram junto com o Bruce Wayne e algumas delas podem até conhecer sua real identidade. Os vilões nos primeiros volumes são os Party Animals, que são um grupo de arruaceiros criminosos que fazem com que a cidade seja um caos, e o Black Mask, que é um cara muito inteligente, brabo e foda, e rico, que conseguiu desenvolver uma máscara que fornece aos seus usuários umas características muito interessantes, como, por exemplo, determinar quais seriam seus alvos principais, como eles poderiam ganhar dinheiro com esses alvos, e aí boa parte do início da história se desenvolve com base nisso. Eu não li muita coisa, como eu falei para vocês, então eu não posso trazer uma resenha muito mais aprofundada. Em breve eu lerei mais e aí trarei mais resenha para vocês sobre esse personagem. E, bom, no mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente. Traga nos comentários, se lhe for do seu interesse, alguma série, ou anime, ou mangá, ou filme, ou livro, ou qualquer outra coisa que você acha que seria interessante que eu resenhasse. E, bom, é isso. Até a próxima.